Muito bom dia, ser de luz. Começando mais um dia aqui com o nosso café, nosso devocional, né? O Café com Deus Pai, o nosso livro que nos direciona aqui todos os dias nas nossas mensagens. E para quê? Por que que a gente faz esse devocional? Por que você está aqui comigo todas as manhãs? Por que a gente faz isso todos os dias? É para que a gente possa, única e exclusivamente, renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente para o novo. Renovar a nossa mente para as coisas novas da vida. E isso faz com que você avance, com que você evolua, com que você prospera. Renovar a sua mente todos os dias vai fazer uma metanoia na sua vida. Vai fazer uma transformação, vai fazer você viver dias diferentes, dias renovados na sua vida. E quando você entende isso, você prospera, você avança, você vai muito mais longe. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui nesta manhã para esse devocional que eu creio vai ser fundamental, vai ser importante a gente, esse bate-papo de hoje, para que a gente possa avançar e prosperar todos os dias, tá certo? A nossa palavra-chave de hoje é posicionamento. Posicionamento é a nossa palavra-chave de hoje. E você que já nos conhece, dá o like, dá o coração, curte o vídeo, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Para que toda vez que a gente esteja aqui postando um novo vídeo, você seja notificado e acompanhe aqui cada processo, cada novidade, beleza? Curte, comenta, compartilha aí, ser de luz, para que para que a plataforma aqui entenda que é relevante esse vídeo e entregue para mais pessoas, tá certo? Tamo junto? Então, bora para a mensagem. A nossa palavra-chave de hoje é o posicionamento. É importantíssimo você se posicionar para que você possa avançar e prosperar todos os dias. É necessário que você se posicione para que você possa alcançar as suas metas, os seus sonhos, os seus, os seus alvos que você tem na sua vida. Se você tiver um alvo para alcançar, se você não se posicionar para que isso aconteça, isso não vai acontecer. Não adianta ter um sonho e você não planejar o que é necessário você fazer para que esse sonho aconteça. Se você não planejar o seu sonho, ele não se realiza. E o título da nossa mensagem de hoje é Crer e Agir. Crer e Agir é o título da nossa mensagem de hoje. A nossa palavra diz o seguinte, a nossa frase: a sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. A sua atitude e a sua fé serão determinantes para o milagre. Por que crer e agir? Crer não é suficiente para que os sonhos seus aconteçam. Você precisa crer, mas também precisa agir. Agir para que as coisas aconteçam. Agir é entrar em movimento. Fé, acreditar e entrar em movimento. O agir para que as coisas, os seus sonhos, as suas metas venham ser realizadas na sua vida. Você precisa colocar esses dois ingredientes. Porque a própria palavra já nos diz: a fé sem a obra, sem a ação, não adianta. Não adianta você querer acreditar, ter um sonho lindo e não colocar em ação, em prática, em movimento para que o seu sonho venha acontecer, entende?
Você precisa ter esse equilíbrio, essa junção de crer e agir para que as coisas possam acontecer na sua vida. Se você tiver essas duas coisas, as coisas acontecem. Você avança, você prospera, você realiza os seus sonhos. E o texto que a gente vai ler hoje, a base, está lá em 2 Coríntios 1:20, diz assim, ó, pois quanto forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Entende quando você tem um milagre e você já tem, quando você tem um pedido, você já tem um sim. A glória, o amém, é um movimento de você entrar em concordância com aquilo que você quer ou que você quer vivenciar. Não adianta, eu sempre falo, as bênçãos, os milagres, as coisas que você busca já estão lá preparadas para ser entregue para você. Mas você precisa se posicionar, entrar em movimento para que você possa alcançar aquilo que tanto você quer. Se você tiver esses dois, a fé e o agir, que é o movimento de chegar até lá, você consegue todas as coisas, porque todas as coisas estão ao seu alcance, basta que você creia, entre em movimento para que você possa alcançar aquilo que se quer. Senão, a sua fé, sem a obra, ela é morta, porque não tem ação para concretizar aquilo que você tanto quis. Entende? A gente pode usar um paralelo que é quando Pedro ele caminhou sobre as águas. Ele teve fé e deu passo sobre as águas, porque ele teve fé. A fé nos movimenta para onde a gente quer ir. A fé nos movimenta, nos dá sentido em direção aos sonhos que queremos vivenciar. Mas é importante ter fé, querer agir, entrar em movimento para que isso possa acontecer. No livro, tá? Para quem chegou, esse livro aqui é a nossa base, Café com Deus Pai, para que a gente possa dar sequência na nossa mensagem. Ele diz assim, ó, de maneira equivocada, muitos pensam que se Deus prometeu, não é necessário fazer nada além de cruzar os braços e esperar. Sem dúvida, é necessário ter paciência e perseverar. Contudo, temos também que fazer a nossa parte. Lembre-se de que Deus não precisa de nós, mas nos escolheu para fazermos parte da sua obra. Quando a gente entende isso, que Deus ele faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte para que você possa avançar, você entende o verdadeiro sentido da fé, que é entrar em movimento. Entrar em movimento para que as coisas na sua vida possam acontecer. Entrar em movimento para que você venha realizar os seus sonhos, as suas metas. Entrar em movimento para que você possa alcançar o que o seu sonho quer que você alcance. Se você entrar em concordância entre a fé e o agir, você realiza os seus sonhos. Mas muitas vezes o que muitos não entendem é que entrar em movimento, acreditar, parte do pressuposto que você precisa internalizar aquilo que você acredita. Você precisa se alimentar daquilo que você acredita e do que você quer vivenciar. Se alimentar disso é você entender que você precisa crescer, para que você precisa prosperar, que você precisa avançar. E quando você entende isso, é aquilo que a gente sempre conversa, é renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente para que você possa expandir. O ponto todo é que você precisa expandir a consciência para enxergar sempre além, sempre algo a mais, sempre o que você precisa fazer, o que está faltando no processo, que precisa ser complementado, que precisa ser feito para que você possa avançar, para que você possa prosperar, para que você
coloque mais um tijolinho dos seus sonhos ali. O que você precisa estar fazendo? O que está faltando? O autoquestionamento é que nos move para uma vida de paz e de prosperidade. O autoquestionamento é nos entender quais são os medos e bloqueios, aquilo que está impedindo você de avançar e prosperar, é que vai direcionar o caminho por onde você deve andar. Entende? Se você entender isso, você prospera, você avança, você entender por que eu não dou o próximo passo, quais são os seus medos. Você conhece a verdade que te liberta, a verdade de que Deus diz quem você é, não as circunstâncias que você vive hoje. Muitas vezes, as circunstâncias difíceis que você vive hoje pode estar influenciando na sua tomada de decisão, para que você possa avançar e prosperar. Mas, se você ampliar o campo da sua visão, ampliar a sua mente, você vai enxergar que você vai longe, além, mas precisa renovar a sua mente para que isso venha acontecer. Aí ele continua assim, ó. Deus já havia prometido que teria seu povo, que tiraria o seu povo da escravidão e o levaria à terra prometida. Entretanto, eles tiveram que agir em obediência e tomar decisões mediante as palavras que Deus proferia. Aprendo com isso que Deus Pai lança as palavras, mas é a nossa responsabilidade de caminhar por elas, para tomarmos posse das promessas mediante a fé. Entenda que eu sempre gosto de ressaltar que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Aí você tem que se colocar e meditar o que você tem ouvido. No que você tem colocado a sua atenção? Será que aquilo que você coloca a sua atenção hoje faz sentido para o sonho que você quer viver amanhã? Será que aquilo que você está se alimentando a sua mente, faz sentido com o que você quer vivenciar no dia de amanhã? A fé vem pelo ouvir, e quanto mais coisas ruins você ouve, mais coisas ruins você traz para você, porque você atrai essas coisas, essas situações difíceis. E como eu sempre gosto de ressaltar aqui, não é sobre a fé, não é sobre romantizar, não é sobre religião, entende? Não é sobre religião, mas como devemos olhar para as nossas vidas. Não é sobre romantizar a dor, mas entender que se você coloca foco na dor, essa dor ela tende a expandir muito mais. Se você foca naquilo que é dor, você só enxerga o processo da dor. Se você foca no crescimento e nos caminhos que você precisa ter para que você possa crescer e evoluir e expandir a sua mente, a sua consciência, você foca naquilo que é necessário para a sua metamorfose, pela sua transformação. Como eu disse, a lagarta e a borboleta, a lagarta no processo dela, quando ela está rastejando para ela não tem, provavelmente ela não tem noção que ela virá a se tornar uma borboleta. Mas o processo de entrada no casulo, um lugar escuro, apertado, forja ela uma linda borboleta que muitos admiram. Entende? Mas o processo da evolução, o processo da construção, o processo de renovar a sua mente vai muito além de você ter fé e não agir. Precisa crer, mas precisa agir, precisa enxergar o mundo de uma maneira diferente, que você venha a crescer, expandir a sua mente, a sua consciência. Mas para que isso aconteça, você tem que dar sempre o primeiro passo.
O primeiro passo é crer, mas aí vem o passo seguinte, que é agir, é o se movimentar em direção a algo que você tanto espera, que tanto você quer, que tanto você deseja. Se você entende essas coisas, se você entende essas coisas, você vai muito mais além, você vai muito mais longe, entende? É necessário que você entenda isso para que você possa expandir a sua mente, para que você possa expandir a sua consciência. Aí ele continua assim, ó. Para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, saiba que é necessário entender os apontamentos de Deus e obedecer a eles a todo momento. Deus Pai revela as suas intenções para a nossa vida, mas ao mesmo tempo espera de nós atitude e posicionamento. Você entender que quando Deus se comunica com você, não é um ato religioso. Eu sempre gosto de citar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas você precisa entender que se você não renovar a sua mente todos os dias, a vontade dele não chega até você. Se você não entender que você precisa renovar a sua mente todos os dias, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não chega até você. Entende? Não é ser um religioso, mas é entender o que realmente faz sentido para a sua vida. É cumprir os princípios que fazem sentido para que os seus desejos, as suas metas, as suas realizações venham a acontecer ainda nesse plano. Entende? É a evolução, a expansão de consciência que muda a sua realidade. Não é olhar para as circunstâncias que acontecem muitas vezes ao seu redor, mas é olhar as situações que acontecem como aprendizados e lições que você precisa aprender para que você possa prosperar e avançar. Esse é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é evoluirmos, crescermos, prosperarmos. Se você entende isso, você vai muito mais longe. Você vai muito mais além. Entende? Aí continua assim, ó. O fato é que muitas vezes não obedecemos, porque não ouvimos Deus. E não o ouvimos porque nós paramos de dar atenção à sua voz. Esse é o grande problema. Passos de obediência são necessários para uma vida plena, que caminha em direção aos sonhos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Passos de obediência são essenciais. Passos de obediência não é você ser um religioso. Passos de obediência é você enxergar qual é o caminho que você deve trilhar para alcançar os seus sonhos, as suas metas, as suas realizações e trilhar por esse caminho. Deus quer, a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas entenda, se você não trilhar, não aprender a se conectar com ele, ter um estreitamento, uma relação próxima, íntima com ele, você acaba não expandindo, não melhorando, não crescendo, não prosperando. Então, para que você viva isso, você precisa expandir a sua mente para o novo. Isso vai fazer a diferença para você na sua vida, entende? Isso que vai fazer a diferença nos seus dias. Continua assim, ó. Posicione-se mediante as promessas de Deus que Deus tem para você. Dê o primeiro passo. Não fique apenas de braços cruzados. Deus quer fazer grandes coisas em sua vida por meio dela. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu.
Eu sempre falo que você você precisa fazer coisas diferentes para viver coisas novas. A expansão da sua consciência, a renovação da sua mente, ela faz você fazer coisas diferentes, viver algo novo, para que você possa ser transformado, para que uma metamorfose aconteça, para que uma metanoia venha acontecer na sua vida. É necessário você expandir, é necessário você renovar sua mente, é necessário você conhecer algo novo, viver novas experiências, enfrentar medos antigos, traumas antigos que muitas vezes estão impedindo que você dê o próximo passo para a sua liberdade, para a sua vida. Eu sempre falo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te libertará das mentiras que estão aí dentro da sua mente. Mentiras que te contaram, mentiras que você acredita até hoje, mentiras que não fazem com que você avance, mentiras que não fazem com que você prospere, que fazem com que você fique estagnado. Essas verdades, elas te libertam. E se você tiver essa missão, esse entendimento que você precisa expandir a sua mente para que você possa realizar as suas metas, os seus sonhos, para que você possa realizar na sua vida, vivenciar tudo aquilo que você nasceu para viver. Você precisa crer, você precisa agir, você precisa entrar em movimento, senão as coisas não acontecem. Se você não agir, se você não entrar em movimento, as coisas não acontecem na sua vida. E essa transformação, eu sempre gosto de dizer que é uma transformação que ela acontece primeiro aqui dentro. E para que essa transformação aconteça primeiro dentro de você, você precisa mudar o que você ouve, o que você vê, o que você enxerga. Você precisa mudar o foco daquilo que você coloca a sua atenção todos os dias para que você venha viver de novo. Se você enxergar isso e praticar isso todos os dias, o seu sonho ele se realiza, as suas metas acontecem. Mas entenda que se você não tiver isso dentro de você, nada feito, nada acontece, você fica na mesma, parado. Já estamos chegando no meio do ano. Já passou meio ano, aliás. Estamos quase finalizando o mês sexto desse ano. E quais dos projetos que você iniciou no início do ano, quais as suas promessas de finais de ano você fez? A quanto está realizado? Quais são as porcentagens que já aconteceram daqueles sonhos que você colocou no papel no final do ano? Você se posicionou? Eu tenho certeza que se você se posicionou em cada uma das suas metas, você está no rumo certo. Mas se você não se posicionou, se você não buscou, se você não foi atrás de se aperfeiçoar, não foi atrás de evoluir, não foi atrás de crescer, não foi atrás de aprender novas coisas para que você possa expandir. Aprender novas coisas faz com que a sua mente expanda, a sua consciência expanda, a sua realidade muda, porque o seu interior mudou. A sua realidade externa só muda quando o seu interior muda, quando a sua mentalidade muda. Se você não mudar dentro primeiro, fora nada muda.
Porque você precisa mudar o seu interior, a sua mente precisa ser renovada para que você venha viver o novo. Se você não mudar dentro, nada muda fora. Mas para que você possa mudar dentro, você precisa se alimentar de novas fontes, novos conhecimentos, para que a sua mente possa expandir, para que você possa crescer e prosperar. Esse é o passo a passo da sua mudança, da sua transformação. E se você entender isso, você vai longe, você vai fundo, você vai entrar cada vez mais para dentro de você para se conhecer, para se transformar, para se modificar, para que você possa viver aquilo que você crê, para que você possa viver a sua verdadeira vida. Eu sempre falo aqui, ser de luz, você é luz, mas muitas vezes você está escondido nas sombras. Você é luz, mas você precisa colocar luz sobre aquilo que está ofuscando o seu brilho. Você é luz, mas você precisa entender que a luz, ela não fica embaixo das sombras. A luz coloca clareza sobre os medos, sobre os traumas, sobre as dificuldades que ela tem, que é só um ponto, é só entender que ela só tem essa dificuldade porque ela não entendeu como fazer. Mas se ela colocar luz, se ela buscar instrução para que ela venha aprender e prosperar, essa luz ela vem. Mas o ponto de partida é a sua decisão, é o seu posicionamento, para que você possa expandir a sua consciência. É a sua decisão que faz a diferença na sua vida. E se você entender isso, você prospera cada dia mais. Você vive, ser de luz, você vive o que verdadeiramente você nasceu para viver. A chave é a expansão da sua consciência, expandindo a sua mente para enxergar o novo de Deus na sua vida todos os dias. E não é papo de religioso, é papo para que você possa expandir a sua mente, viver a sua vida de uma maneira plena, mas entender que uma vida plena precisa de um posicionamento. E o posicionamento é você crer e agir de maneira coerente com aquilo que você busca, com aquilo que você quer, com aquilo que você almeja para a sua vida. Tá certo, pessoal? É isso aí. Posicionamento foi a nossa palavra-chave. Digita aí, posicionamento. Você, a partir de hoje, vai se posicionar. Posicione-se para que você possa alcançar as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos. Digita aí, posicionamento. Eu vou me posicionar com aquilo que eu quero para a realização dos meus sonhos. Eu me posiciono a partir de hoje e eu vou crer e agir. Tá certo? Digita aí, eu vou crer, eu vou agir, eu vou me posicionar. Decrete isso para a sua vida e haja. Você vai ver a sua vida mudar, se transformar. Esse é o pontapé inicial, talvez, para você fazer uma transformação nesses 6 meses que vão vir desse ano de 2025. Resolva os seus problemas emocionais, resolva os seus traumas, os seus medos. Se posicione diante dos seus medos para que você possa avançar. Existe um ditado que diz:
Se ficar, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se você enfrentar, o bicho corre de você. Mas entenda, para que você possa enfrentar, você precisa se posicionar. E esse posicionamento faz com que você avance, prospere e você atinja os seus sonhos, as suas metas, as suas realizações, que serão concretas ainda nesse ano de 2025. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, ser de luz. Que você tenha um dia excelente hoje, tá certo? Compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá certo? Ativa o sininho, as notificações, para que toda vez que a gente esteja aqui presente, você seja notificado, beleza? Tamo junto, até a próxima e fique com Deus, ser de luz. Tchau, tchau, até mais. Tamo junto.